Chegou o momento da palavra, a palavra do nosso Deus. Hoje o nosso tema será Tempo de Milagre. Amém? Então você que está aí conectado, ouvindo esta mensagem poderosa, então eu peço para você abrir a tua Bíblia em Lucas capítulo 11, versículos 5 ao 11. Amém? Onde nós estaremos falando sobre o encontro de Jesus com Pedro. Grandes lições nós podemos tirar desta passagem. Então, fique conosco até o final deste vídeo e você será abençoado pelo nosso Deus através da palavra. Amém? Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer por esta oportunidade. Tome em tuas mãos a cada um que está recebendo esta palavra, recebendo, aleluias, este convite para assistir esse vídeo, Senhor. Tome em tuas mãos, que a tua palavra venha permanecer no coração de cada um, derramando bênçãos e graça. Ilumine a vida dessa pessoa que está, Senhor, recebendo a tua palavra neste momento. Amém? Então, nosso texto bíblico base está em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, olhando para o contexto bíblico, nós vemos que Jesus agora ele tinha um costume de visitar a Galileia. Era uma região que Jesus executou o máximo do teu ministério. No ministério de Jesus, a maioria dos feitos de Jesus foi nesta região da Galileia. E uma das suas visitas até a Galileia, no qual ele teve a oportunidade de passar, foi um dos que ele executou o seu primeiro milagre, que foi a transformação da água, da água em vinho. Então, nós vemos aqui dentro dessa passagem no qual Jesus ele inicia o seu ministério e ele procura agora os seus discípulos. E uma das suas visitas na Galileia, nós vemos que Jesus passa na passagem na beirada do mar da Galileia, e agora ele encontra alguns pescadores. Então, quando nós lemos esse texto bíblico, nós vemos que Jesus ali, executando o teu ministério, ele está apertado de uma grande multidão. Então, vamos ler aqui em Lucas capítulo 5, versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, Em outras traduções vai estar o mar da Galileia. Então, quando nós vemos, nós destacamos mais uma vez aqui a multidão. Essa multidão, ela acompanhava ao Senhor Jesus. Muitos eram para ver os milagres, muitos eram para receber os milagres de Deus, mas aqui no texto bíblico vai deixar algo muito profundo. Eles estavam seguindo a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, Jesus ele não perdia oportunidade, ele aproveitava todas as oportunidades para falar do amor do Deus Todo-Poderoso. E essa multidão, ela estava interessada em ouvir a palavra. Então, hoje, olhando para os nossos dias, quantas pessoas já não têm prazer em ouvir a palavra de Deus, já não se interessam mais pela palavra do Senhor, mas a Bíblia Sagrada vai deixar claro que a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus, aleluia. Mas hoje, o mundo, os pensamentos filosóficos, os pensamentos de outras religiões têm procurado afastar os cristãos, afastar as pessoas da palavra de Deus, mas esta multidão, ela estava à procura do nosso Deus. E em João capítulo 14, versículo 6 vai deixar bem claro que o próprio Jesus dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Então vemos que o próprio texto vai deixar claro que a multidão procurava a Jesus. Então que hoje eu e você viemos cada dia mais procurar ao Senhor Jesus para ouvir a palavra de Deus. Não somente ouvir, mas também praticar a palavra do nosso Senhor. Amém? Mas quando nós lemos, dando continuidade à nossa leitura de hoje, no versículo 2 de Lucas capítulo 5, versículo 2 vai dizer o seguinte: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então, quando Jesus ele passa, ele procura estar ali próximo ao mar da Galileia, ele avista 2 pescadores. E observando aqui que ele achou 2 barcos na beira do lago. Não era algo comum
né? No meio daquele período, talvez, de pesca, você vê barcos parados. Mas a Bíblia vai deixar claro que Jesus avista 2 barcos próximo à praia de 2 pescadores ali, dos pescadores. E observando dentro do contexto bíblico, né, nós vemos que o próprio Senhor Jesus, ele avista esses 2 barcos e agora ele procura ir de encontro a estes pescadores. Então, quando Jesus chega na beira da praia, ele se aproxima daqueles pescadores e agora começa a dialogar com aqueles pescadores. E observando que um deles, o Pedro, né, ele vai deixar claro para nós que ele teve um momento triste, uma noite triste, porque eles foram pescar, mas eles não conseguiram ter êxito, né? Ou seja, eles não conseguiram pescar nenhum peixe. O que restava para ele era apenas encostar o barco, né? Encostou o barco na beira da praia, não tinha mais o que fazer. Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam limpando, lavando as suas redes. Seria, né, um dia muito difícil, porque a expectativa era grande, né, da pescaria que ele foi fazer, mas infelizmente ela foi frustrada. Ele retornou para a beira da praia sem dinheiro, retornou para a beira da praia sem peixes, né? Porque na verdade eles venderiam os peixes para receber ali o seu salário, o seu dinheiro e assim por diante. Mas o que acontecia? Jesus decidiu passar por aquele lugar. Pedro, aqueles pescadores, eles não esperavam isso acontecer. Mas o que acontece é que Jesus agora, juntamente com aquela multidão que apertava Jesus, ele para na beira da praia. E a Bíblia vai dizer que agora ele vê esses 2 barcos parados na areia, né? Quantas vidas não estão desta forma, né? Vamos trazendo para os nossos dias de hoje, quantas vidas não se encontram desta maneira, parados, estacionados, né? Depois de uma noite tão frustrante, depois de períodos frustrantes da vida, estacionou teu barco, parou, né? Desistiu de continuar. Então, quando nós lemos esta passagem, irmãos, nós vamos ver grandes lições aqui o Senhor Jesus deixando para nós. Mas vamos continuar aqui, você que está com a tua Bíblia aberta, no versículo 3 vai dizer o seguinte: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Olha que maravilha, Jesus agora, né, conhecendo o profundo, conhecendo o coração de Pedro, o coração daqueles pescadores, Jesus agora chega até ele e pergunta se poderia usar aquele barco. E observando que Simão Pedro, ele responde logo: claro, pode usar, o barco está aqui, está parado, pode usar. E observando que agora Jesus se direciona para Pedro e fala: Pedro, será que você poderia afastar este barco da terra, né? Se afastar este barco da areia? E Pedro agora ele começa a auxiliar ali para retirar aquele barco no qual ele emprestou para o Senhor Jesus. E observando, irmãos, aqui dentro dessa passagem, nós conseguimos entender, né, que todos que estavam ali, aquela multidão que estava ali, sentou na beira daquela praia para ouvir ao Senhor Jesus, que agora ele estava dentro do barco de Pedro, no qual ele pediu emprestado, para ministrar a palavra do nosso Deus. E observamos aqui que esses barcos estavam parados, né? Estavam estacionados na areia, que pode nos trazer um entendimento de desilusão, de fracasso, da noite que Pedro teve. Mas Jesus, ele traz essa lição para nós aqui. Primeira lição que nós vemos aqui: o barco não poderia estar parado naquela areia. Jesus agora pede ele para afastar aquele barco para o mar. Então, irmãos, que você possa entender o que Jesus disse para Pedro naquele momento, para que ele afastasse aquele barco da areia. Ele ensina para mim e para você que a nossa vida ela não pode estar estacionada, né? Como aquele barco estava, Jesus agora remove aquele barco, pede para remover aquele barco da beira da praia, porque aquele barco representando a nossa vida, ela não poderia estar estacionada. Então, que você possa entender que o que era preciso era apenas, o que Pedro precisava fazer era apenas entregar o barco nas mãos do Senhor, entregar o barco para Jesus. E o barco aqui representa a vida de Pedro. Amém? Salmos 37, versículo 5 vai deixar claro: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.
Mas talvez Pedro, naquele momento que ele empresta o barco para Jesus, ele sem entender muita coisa, né? Jesus chegou naquela beira da praia, pede o barco emprestado, começa a ministrar a palavra para aquela multidão, e Pedro, sem entender muita coisa, o que ele faz apenas foi entregar o barco. E o barco aqui representa a vida de Pedro, a nossa vida diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, continuando aqui, você pode também acompanhar de acordo com a tua Bíblia. No versículo 4 vai dizer o seguinte: e quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Olha que benção. Mesmo depois de uma noite frustrante, Pedro obedeceu ao pedido de Jesus. Ele confessou o seu fracasso, que ele tinha tentado a pescaria e nada tinha dado certo. Mas ele mirou o futuro, ele sabia que ele precisava obedecer ao mestre naquele momento. Então vemos que Deus, ele age, o Senhor Jesus Cristo, melhor dizendo, ele age conforme a tua vontade, porque ele conhecia o coração de Pedro. Talvez Pedro estava triste, abatido, né, depois dessa frustração dessa pescaria, mas Jesus agora disse apenas uma palavra: lançai a rede. Jesus pediu para que Pedro lançasse a rede. O que nós vemos aqui é a atitude. Deus pediu a atitude de Pedro naquele momento: lançai a rede. E Pedro falou: depois de uma noite frustrante, mesmo assim eu lançarei a rede. Aleluia. Salmo 55, versículo 22, verso 22 vai dizer assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Aleluia. Pedro, mesmo Pedro, vai dizer em uma das suas cartas: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É o que nós precisamos fazer, que nesta tarde você possa compreender, neste momento que você está ouvindo essa mensagem, você possa compreender que nós devemos entregar, né? Lançar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo toda a nossa ansiedade, né? Que viemos confiar que todo o cuidado da nossa vida esteja nas mãos do Senhor Jesus. Vamos confiar na palavra de Deus. Se Ele pediu para você lançar a rede, você ter atitude, você dar continuidade àquilo que foi frustrante, que você possa, aleluias, confiar na palavra do Senhor, e Deus, Ele vai trazer o sustento para a tua vida, trazer o cuidado, porque Ele não deixa o justo ser abalado. Salmos 37, versículo 3: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então a palavra de Deus, Ele vai deixar bem claro: apenas obedeça a palavra do nosso Senhor Jesus. Lançai a rede, lançai as tuas ansiedades, lançai a confiança no Senhor, e Deus, Ele vai fazer prover de onde não tem. Amém? Mas vamos continuar aqui. No versículo 6 e o versículo 7 diz o seguinte: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fossem o ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Olha que maravilha! Foi isso que aconteceu, irmãos. Eles fizeram conforme a vontade de Deus. Eles lançaram a rede no mar alto, e a rede veio tanto peixe que ela veio a transbordar, de tal forma que ele precisou agora de ajuda. Olha que mudança! O barco de Pedro estava onde? Estava estacionado, estava na beira da praia. Mas quando Jesus chegou, quando Jesus foi de encontro àqueles pescadores, agora vemos que ele traz uma atitude, ele buscou uma atitude de Pedro, que foi remover o barco da areia. Jesus poderia fazer aquilo, mas ele pediu para Pedro remover aquele barco. E agora ele foi para o mar alto, ele lançou a rede, e agora eles trouxeram uma quantidade enorme de peixe, de tal forma. Ou seja, depois daquela noite cansada, né, atribulada, frustrante e frutífera, Deus agora faz das redes vazias redes
transbordantes. E as redes que nós podemos representar aqui nessa mensagem é o nosso coração. Quando nós entregamos o nosso coração, o nosso anseio nas mãos do Senhor, Deus ele traz alegria. Ou seja, Pedro estava triste, limpando as suas redes, mas agora Jesus, através de apenas uma palavra do nosso Senhor Jesus, lançai a rede, Pedro lançou, e agora ele volta feliz, alegre, com as suas redes transbordantes. Então, o mais importante é você saber que quando Jesus fala, ele garante. Eu não sei como você está passando neste momento, como está o teu coração neste momento, mas se você entregar o teu coração para o Senhor, Deus ele vai trazer alegria, vai trazer paz, harmonia para o teu coração. Era o que apenas Pedro precisava fazer, é ir para o mar alto e lançar a rede. Que você possa fazer isso neste momento, entregar o teu coração. Em Salmos 37, verso 4, vai dizer: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deus ele quer cuidar do teu coração neste momento. Se você confiar no Senhor, não importa o que já passou, o importante é que você agora confia no nosso Deus, confia no Senhor Jesus, e Ele fará você ter deleitar no Senhor, deleitar tranquilamente no Senhor, amém? No versículo 8 vai deixar bem claro: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, diante de mim, porque sou um homem pecador. Pois que espanto se apoderara de Pedro, de todos os que estavam ali naquele lugar, por causa da pesca que haviam feito. Então, irmãos, olha como Deus ele trabalha. Deus trouxe uma lição profunda, de tal forma que Pedro falou: não, eu não consigo, eu sou um pecador, né? O Senhor Jesus agora traz essa realidade na vida de Pedro. Olha, Pedro, o que eu posso fazer na tua vida? Você estava triste, abatido, agora você é um homem alegre, e eu tenho algo para a tua vida. E Jesus disse para Simão, no versículo 10, não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Olha que bênção, irmãos. Deus agora traz de um pescador de peixe, um pescador comum, que trabalhava apenas para o seu sustento, agora Deus faria dele um pescador de homens, pescador sendo um instrumento utilizado nas mãos do nosso Deus. Que esta mensagem fique e permaneça no teu coração, que você possa compreender e sentir o cuidado do nosso Deus. A nossa vida não pode estar estacionada, irmãos. A nossa vida, o nosso coração não pode estar entregue à ansiedade, à tristeza, à angústia. Que neste momento você receba a alegria do Senhor. Não sei qual é o teu problema. O problema de Pedro naquele momento foi a noite frustrante. Eu não sei qual é o teu problema, mas o Senhor conhece o teu coração. Da mesma forma que Ele, aleluias, Ele trouxe o sustento para Pedro. Aquela noite só foi um passado, mas o presente, aquele momento, Deus ele trouxe peixes. E Deus também projetou para o futuro para ele, que foi ser um instrumento nas mãos do Senhor. Aleluias, que esta palavra permaneça no teu coração, que você possa cada dia mais ler a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer a oração para nós encerrarmos. Senhor Deus, quero te agradecer, Senhor, por esta mensagem, por esta palavra. Meu Deus querido, foi uma mensagem simples, ó Pai, mas o Senhor falou no coração dessa pessoa e também no meu coração. Que o nosso coração, ó Pai, venha estar alegre, que venha estar cheio da Tua graça, cheio do Teu cuidado, que venhamos deleitar, meu Pai, que venhamos descansar em Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, muito grato, ó Pai. Toma esta pessoa em Tuas mãos, toma esta vida em Tuas mãos, continue derramando bênçãos e graça na família, no lar. Se for enfermidade, que o Senhor possa curar. Se for providências, ó Pai, que ela necessita, que o Senhor possa providenciar conforme a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Desde já eu quero te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que você possa estar aí conectado conosco para os nossos próximos vídeos, em nome do Senhor Jesus. Amém?